Olá pessoal, tudo bem? Em tempos de transformações sociais e econômicas, é visível o aumento da comunicação por meio dos recursos visuais, como home office, videoaulas, cursos em EAD, uma macro tendência que veio para ficar, tornando-se uma oportunidade para criar peças com detalhes que se destaquem na frente do monitor. Por isso, vamos criar uma blusa com gola e com mangas estilo bufantes, aplicar texturas e costuras com os recursos do Audaces 4D. Vamos trabalhar? Vamos utilizar este macacão para criar uma blusa com mangas estilo bufantes. Precisamos fazer recortes nessa peça para aproveitá-la posteriormente como pré-modelagem. Ative o plano de simetria. Para definir o comprimento da peça, selecione a ferramenta Cortar com anel, posicione o anel na peça e ajuste o tamanho do anel rolando o scroll do mouse. Para cortar a peça, clique 2 vezes com o botão esquerdo do mouse e cancele com o botão direito. Selecione a ferramenta Cortar com anel para cortar as mangas. E para alterar a posição de giro do anel, aperte a tecla Ctrl e não solte. Ao aparecer uma esfera, clique no círculo azul, este mudará de cor. Com o botão esquerdo pressionado, altere a posição de giro do anel. Então, solte a tecla Ctrl e corte a peça. Para cortar a gola, selecione a ferramenta Cortar com curva. Dê o primeiro clique no centro da peça. Para formar uma linha curva, gire o scroll do mouse enquanto desenha. Finalize no centro das costas, clicando uma vez com o botão esquerdo e cancelando com o botão direito. Nivele as linhas do corte utilizando a ferramenta Suavizar. Agora vamos cortar as laterais do corpo e das mangas da blusa. Utilize a ferramenta Cortar ou Cortar com curva. Se o software emitir um aviso que a peça não é simétrica, então desabilite o plano de simetria. Dê o primeiro clique sobre a linha da cava e crie a linha lateral com cliques sobre a peça, finalizando exatamente sobre a linha da barra. Cancele em seguida. Nivele a linha com as ferramentas Suavizar e Puxar. E altere a força de atuação da ferramenta se necessário. Faça o mesmo procedimento com a linha de corte da manga. Os cortes desta peça ficaram unilaterais e com a ferramenta Cópia com Simetria é possível copiar partes desta peça de um lado do manequim para outro. Posicione a faixa de cor amarela do lado que será copiado. Certifique-se que a faixa cobre todos os recortes. Clique uma vez com o botão esquerdo e cancele com o botão direito. Atenção! Após cópia, verifique se as peças copiadas ficaram duplicadas. Exclua se necessário. Com o plano de simetria ativado e a ferramenta Cortar com anel, faremos os recortes das mangas. Para dar volume às mangas, selecione a ferramenta Simular e altere a força de atuação da opção Inflação até obter o efeito desejado. Com a ferramenta Puxar com anel e alterando a força de atuação dessa ferramenta, podemos obter outro tipo de volume. Posicione o anel, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste. Muitas vezes será necessário fazer alguns testes para criar o volume desejado. A ferramenta Suavizar ajudará a nivelar alguns pontos. Na parte inferior da manga, criaremos um volume para formar uma manga bispo utilizando a ferramenta Puxar com anel. Vamos simular o caimento da peça. Selecione a ferramenta Simular, altere a frouxidão e inflação se necessário e clique na opção Gravidade.
Quando achar que o caimento ficou bom, clique novamente na mesma ferramenta para parar a simulação. Agora criaremos uma gola. Aumente a altura da gola com a ferramenta Puxar com anel e depois nivele o volume com a ferramenta Suavizar. Para fazer um pequeno recorte frontal na gola, utilizamos a ferramenta Cortar e deletamos a parte que não será usada. Para deixar a gola assentada ao corpo, serão necessários alguns procedimentos. Ative a ferramenta Simular. Posicione o mouse sobre a ponta da gola, segure com o botão esquerdo do mouse e puxe. Faça isso nas demais partes da gola até a mesma virar e ficar assentada ao corpo. Utilize a ferramenta Esculpir para afastar os tecidos que estão colidindo em peças sobrepostas. Deixe a opção Extrusão habilitada para afastar o tecido do manequim, ou desabilitada para aproximar o tecido do manequim. A caixa da opção Somente Conectados deve estar habilitada. Vamos aplicar cor e textura às peças. Selecione as partes que compõem o modelo. Clique em Textura e escolha a estampa. Em nosso modelo, as partes das mangas são compostas por tecidos transparentes. Selecione somente estas partes e aplique o grau de transparência. Após aplicar a textura, há a possibilidade de mover, rotacionar e escalonar a textura. Mesmo com o modelo pronto, você ainda pode fazer algumas modificações, como o corte da linha de ombro, o qual esquecemos anteriormente. No Audaces 4D é possível inserir costuras aparentes à peça. Segure a tecla Ctrl e selecione a linha que deseja inserir a costura. Esta linha ficará na cor amarela. Escolha a repetição da costura. Clique em Textura e escolha o tipo da costura e depois escolha a cor da costura. Arraste os cursores para definir a aparência do ponto da costura, como altura e deslocamento da linha, comprimento da linha e espaçamento entre os pontos da linha. Para visualizar melhor a peça, você pode desabilitar o corpo do manequim e também alterar o plano de fundo na aba Renderização. E por último, podemos alterar a cor do lado avesso de nossa peça. Ative a opção que tem o símbolo de uma camiseta para habilitar o lado avesso da peça e aplicar os materiais diferentes. Escolha a cor ou nova textura. Esperamos que esse exemplo possa lhe ajudar em outras criações. Bom trabalho e muito obrigada!